Em uma era de reis e profetas, quando Israel se desviava de seu caminho, uma voz poderosa ecoou no deserto. Um homem chamado Elias, cujo nome significava "O Senhor é meu Deus". Sua fé inabalável seria o farol em meio à escuridão espiritual que assolava a nação. Um testemunho vivo do poder divino contra a idolatria que se enraizara sob o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Esta é a saga de Elias, o tesbita, um homem de paixão e poder, cuja vida foi uma tempestade de milagres, confrontos e comunhão divina, marcando para sempre a história da fé. A narrativa começa com um ato de ousadia divina. Elias, um homem robusto, vestido com as túnicas simples do deserto, surge destemidamente diante do rei Acabe, com olhos firmes e uma voz que carregava o peso da autoridade celestial. Ele profere um juízo severo, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante quem eu sirvo, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. A seca que se seguiu não era apenas um desastre natural, mas um castigo divino pela adoração a Baal, o deus pagão promovido por Jezabel. Israel, a terra que mana leite e mel, tornou-se um solo rachado e sedento, um reflexo da aridez espiritual de seu povo. Elias, por sua vez, foi sustentado milagrosamente por Deus, primeiro por corvos junto a um ribeiro e depois pela generosidade de uma viúva em Sarepta. Após 3 anos e meio de seca, o confronto definitivo foi marcado. No topo do Monte Carmelo, Elias, sozinho, lançou um desafio épico aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Azerá. 2 altares foram erguidos, um para Baal e outro para o Senhor, o Deus que responder com fogo. Esse é o verdadeiro Deus, proclamou Elias para todo o povo reunido. Durante horas, os profetas de Baal dançaram, gritaram e se cortaram em um ritual frenético, mas seu Deus permaneceu em silêncio. Quando chegou a vez de Elias, ele reconstruiu o altar do Senhor, cavou um fosso ao redor e ordenou que derramasse água sobre o sacrifício e a lenha, encharcando tudo. Então, com uma oração simples e fervorosa, ele clamou ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. Imediatamente, fogo desceu dos céus, consumindo não apenas o sacrifício e a lenha, mas também as pedras, o pó e a água. No fosso, diante de tal demonstração de poder, o povo caiu com o rosto em terra, bradando em uníssono: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A vitória no Carmelo, no entanto, desencadeou a fúria implacável da rainha Jezabel, que jurou tirar a vida de Elias. O profeta, exausto e tomado pelo medo, fugiu para o deserto. Desesperado, ele orou pela morte, mas a intervenção divina veio de forma inesperada. Um anjo o tocou, oferecendo-lhe pão e água que o fortaleceram para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, a montanha sagrada de Deus. Lá, em uma caverna, Elias esperava uma manifestação grandiosa do Senhor, como um vento poderoso, um terremoto ou um fogo avassalador. Contudo, Deus não estava neles. Foi no silêncio que se seguiu, em um sussurro suave e delicado, que Deus falou ao seu servo, renovando sua missão e mostrando que o verdadeiro poder reside na intimidade e na quietude. O capítulo final da vida terrena de Elias é tão espetacular quanto seu ministério. Após cumprir as ordens recebidas no Horebe, incluindo a unção de Eliseu como seu sucessor, chegou o momento de sua partida. Enquanto caminhava com Eliseu perto do rio Jordão, uma visão celestial interrompeu o cenário terreno. De repente, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo,
separou os dois profetas. Em meio a um redemoinho, Elias foi arrebatado aos céus, não provando a morte, mas sendo transladado diretamente para a presença de Deus. Seu manto, deixado para trás, foi recolhido por Eliseu, simbolizando a transferência da autoridade profética e a continuidade da obra divina. Assim se encerra a jornada de Elias, o profeta do fogo, cuja vida foi um exemplo de coragem, fé e obediência. Ele confrontou reis, desafiou falsos deuses e experimentou tanto a glória do poder divino quanto a vulnerabilidade da condição humana. Sua história não é apenas um relato de milagres antigos, mas um lembrete eterno de que, mesmo nos desertos da vida, em meio ao barulho do mundo, a voz de Deus ainda fala, muitas vezes, em um sussurro suave, chamando cada um para uma missão de fé inabalável.